Olá, meu caro aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui em relação a questões gramaticais dentro da sua redação Modelo Enem. Em vídeos passados falamos um pouco aqui sobre ortografia, dúvidas em relação à ortografia de algumas palavras e a gente falou como a gente pode resolver isso de maneira mais prática, tá certo? Eu trago agora aqui uma questão que fala de acentuação gráfica, um dos erros mais comuns que você acaba cometendo lá na escrita do seu texto. Professor, mas o que significa isso? Como é que eu vou saber se uma palavra ela tem acento ou não? Como é que você pode, me ajudar em relação a isso? Vamos pensar aqui no seguinte, pessoal. Vamos primeiro entender o que significa um acento, um acento gráfico, para depois saber como resolver as dúvidas em relação a palavras que têm ou não acento. Tudo bem? Então, primeiramente, nós temos aqui o seguinte, A língua portuguesa, ela traz alguns tipos de acentos, professor. Mas como assim, Glauber? Para cada acento que eu utilizo numa palavra, pessoal, tem que ter algum motivo, tem que ter alguma razão em colocar um desses acentos aqui na palavra. Então, por qual motivo? Mais uma vez, olha, questão de ortografia e acentuação gráfica, pessoal, fazem referência à pronúncia. Então, quando eu falo de acento, por exemplo, um acento agudo, um acento circunflexo, o que é que está mudando em relação de um para o outro? Está mudando em relação à pronúncia. Então, no português, nós temos três tipos de acento. O acento agudo, você vai encontrar graficamente desse jeito aqui. Temos o acento circunflexo, com essa escrita que eu tenho bem aqui. E, por último, temos o acento grave. Você vai conhecer isso daqui por outro nome chamado de crase, mas entenda uma coisa, a crase não é o nome do acento, crase é o fenômeno que ocorre ali por alguma situação e eu marco esse fenômeno com o quê? Com o acento chamado de acento grave, tá certo? Professor, e o tio? Marquei aqui uma observação do seguinte, pessoal. Primeiro que tio não é e nunca foi, no caso, um acento, tá? O tio, ele representa um símbolo de nasalização. Mas como assim, Cláudio? A gente vai ver aqui também o que significa isso, tá certo? Então, observe o seguinte. Como eu falei que a acentuação envolve pronúncia, vamos pensar, por exemplo, essas duas palavras que eu tenho bem aqui, tá certo? Então, na palavra café, observe que tal vogal, ela tem um som que é mais aberto. Quando eu falo café, a pronúncia do último som é uma pronúncia o quê? Mais aberta. O que já acontece de maneira contrária na palavra você, por exemplo. Quando eu pronuncio esse som aqui, ele é um som mais fechado. Então, eu utilizo o acento circunflexo para marcar o quê? Esse tipo de som que, no caso, a letra vem a representar. Então, veja que o acento agudo, ele indica um som que é aberto. E, no caso da palavra você, ele indica um som que, no caso, ele é o quê? Ele é fechado. Tudo bem? Situação, pessoal. Pense na frase, fomos à escola. Por que eu tenho que colocar, professor, esse acento aqui em cima da vogal A? Vamos entender o seguinte, pessoal. A crase, o que significa a crase, A crase representa a junção de dois sons, que são idênticos, que são iguais. E essa junção, ela é marcada pelo acento grave. Então, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Eu tenho a vogal A e eu tenho um acento aqui em cima da vogal A. Aí você me fala, professor, mas eu tenho duas vogais aqui. Você tem duas vogais. Por qual motivo? Vamos pegar aqui o seguinte, pessoal. A palavra escola, por exemplo. Você sabe que a palavra escola, ela tem um gênero gramatical o quê? Feminino. Então, se eu tenho uma palavra que tem um gênero feminino, eu digo, por exemplo, a escola. Eu tenho aqui um artigo que é feminino. Mas observe a palavra que vem antes. Fomos. Temos aqui o verbo ir. Se você pensar no significado do verbo ir, você tem o seguinte, olha, quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho outra vogal A, que no caso é uma preposição. Então, para evitar que você escreva, que você fale, por exemplo, fomos a escola, o que acontece? O som dessa vogal A, preposição, é idêntico ao som dessa vogal A, que é, no caso, um artigo feminino. Então, para evitar a escrita e a pronúncia de duas vogais iguais, o que eu faço? Eu escrevo apenas uma única vogal e coloco o acento grave para representar o quê? A junção, tá certo? Dessas vogais, tudo bem? Então, quando você tiver a dúvida, se coloca acento indicativo da crase ou não, pense sempre na seguinte situação. Eu tenho aqui dois sons iguais? Se eu tiver, de fato eu tenho que ter o acento indicativo da crase. Se não, você não vai acentuar a vogal A.
Tudo bem? Então a gente está vendo aqui algumas relações sobre os acentos. Acento agudo, acento, né, que indica uma pronúncia aberta, acento circunflexo, uma pronúncia que é fechada, e no caso acento grave, que indica a junção de dois sons iguais. Vamos aqui para o tio, por exemplo. Eu falei para vocês que o tio, ele não é um acento, mas sim uma questão de um símbolo que indica o quê? Uma nasalização. Como assim, professor? Observe aqui, no caso do meu lado esquerdo, né? Eu tenho duas vogais. E você vai concordar comigo e falar o seguinte: olha, professor, o som dessa vogal aqui é diferente do som dessa outra vogal. Veja você mesmo, quando eu pronuncio essa vogal, eu digo A. E se eu pronuncio tal vogal aqui, eu pronuncio an. Então eu tenho uma diferença em relação ao quê? A pronúncia. Uma vogal, ela tem um som apenas oralizado, né? O som sai apenas pela boca. E o segundo som, eu tenho um som que é nasalizado, ou seja, ele sai tanto pela boca e sai também pela cavidade nasal. Então veja que esse, né, símbolo aqui, que não é um acento, é um símbolo que indica o quê? Uma nasalização. Mas como é que isso surgiu na língua portuguesa? Vamos pensar no seguinte: você sabe também, meu aluno e minha aluna, que a língua portuguesa, assim como a língua espanhola, italiana, francesa e por aí vai, ela foi originada a partir da língua latina. Então vamos pegar uma seguinte situação, por exemplo. Temos aqui a palavra pão, que tem o tio em cima da vogal A. E essa palavra está escrita aqui no português. Só que lá na língua latina, o que aconteceu? Eu tenho aqui a palavra pano. Então observe que houve uma mudança da língua latina partindo para o quê? Para o português. O que foi que ocorreu aqui, professor? Quando estava tendo a formação do português, esse N da palavra pano, ele deixou de ser pronunciado pelos falantes. Então, observe que eu não vou ter mais o N aqui na palavra pão no português. Mas também não se esqueça que o som dessa vogal A, ele é um som que nasal. Então, para indicar, por exemplo, uma nasalização em cima da vogal A, o que foi que eles fizeram? Criaram um símbolo para representar um som nasal. Só que você pode encontrar alguns resquícios ainda do latim no português. Por exemplo, você pode comprar pão na padaria ou então na chamada panificadora. Veja aqui que temos um resquício do latim na língua portuguesa, tá certo? Então, essa aula aqui eu trouxe para vocês primeiramente o quê? Entender, né, o que é um acento, né? Por que eu utilizo um acento? O que é que um acento ele indica, no caso, numa palavra, numa letra? Então, nos vídeos posteriores, a gente vai ver como sanar algumas dúvidas em relação ao acento, tudo bem? Então, até mais, até o próximo vídeo.